Existe um tipo de dor que não grita, não sangra, não deixa marcas visíveis. É a dor silenciosa de olhar para a sua própria vida e perceber que você está preso, não em circunstâncias externas, mas em padrões internos que se repetem infinitamente. É a dor de perceber que seus relacionamentos sempre terminam da mesma forma, que suas promessas para si mesmo nunca se concretizam, que você continua tropeçando nas mesmas pedras emocionais década após década. Carl Jung, um dos maiores psicólogos que já existiu, dedicou sua vida a entender por que alguns seres humanos crescem e evoluem, enquanto outros permanecem presos nos mesmos ciclos destrutivos. E o que ele descobriu foi ao mesmo tempo libertador e assustador. A imaturidade emocional não é apenas sobre comportamentos óbvios como birras ou impulsividade. Os sinais mais perigosos são os ocultos, aqueles que se disfarçam de normalidade, de personalidade forte, de independência, de sensibilidade. Hoje você vai mergulhar nas profundezas do inconsciente humano e descobrir os sinais que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem reconhecer. E se você teve a coragem de clicar neste vídeo, se algo dentro de você sussurrou que precisa ouvir isso, então se inscreva agora no canal, ative o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a trajetória da sua vida. Prepare-se para olhar no espelho mais honesto que existe, o espelho da própria psique. A primeira coisa que Jung nos ensinou é que todos nós usamos máscaras. Ele chamava isso de persona, a face que mostramos ao mundo, a versão editada de quem realmente somos. E usar persona não é problema. É até necessário para viver em sociedade. O problema começa quando a pessoa se identifica completamente com a máscara e esquece quem realmente é por baixo dela. Quando alguém acredita ser realmente aquela versão polida, controlada, sempre forte, sempre certa, sempre no controle. Esse é um dos sinais mais ocultos de imaturidade emocional. A incapacidade de distinguir entre quem você finge ser e quem você realmente é. Uma pessoa emocionalmente madura sabe que tem luz e sombra, virtudes e defeitos, dias de força e dias de fragilidade. Ela aceita a complexidade humana, mas uma pessoa emocionalmente imatura constrói uma identidade rígida e defende essa identidade com unhas e dentes contra qualquer evidência que a contradiga. Se você sempre precisa estar certo, se você nunca consegue admitir um erro sem sentir que toda a sua identidade está ameaçada, se você reage com raiva desproporcional quando alguém aponta uma falha sua, preste atenção. Isso não é força de caráter, é fragilidade de ego disfarçada de convicção. A neurociência moderna confirma o que Jung intuiu há um século. O cérebro humano tem uma tendência natural a criar narrativas coerentes sobre nós mesmos. É como se o córtex pré-frontal funcionasse como um editor de filme, pegando os fragmentos caóticos da nossa experiência e montando uma história que faça sentido. Mas aqui está o problema. Quando essa história é ameaçada, quando fatos surgem que contradizem a narrativa que construímos sobre quem somos, o cérebro entra em crise. A amígdala dispara sinais de perigo. O sistema nervoso entra em modo de defesa. E a pessoa, inconscientemente, faz de tudo para proteger a história, mesmo que isso signifique distorcer a realidade, negar fatos, culpar outros ou fugir de conversas difíceis. Esse é o mecanismo por trás de um dos sinais mais destrutivos da imaturidade emocional. A incapacidade de assumir responsabilidade real pelas próprias ações e suas consequências. Não a responsabilidade superficial de dizer desculpa e seguir em frente, mas a responsabilidade profunda de olhar honestamente para seus padrões, reconhecer o impacto que você tem nos outros e fazer mudanças reais de comportamento. Vamos falar sobre projeção, porque esse é provavelmente o mecanismo mais poderoso e destrutivo da psique humana.
Projeção acontece quando você pega algo que existe dentro de você, algo que não quer reconhecer ou aceitar, e atribui isso a outra pessoa. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, porque geralmente o que mais nos incomoda no outro é exatamente o que negamos em nós mesmos. A pessoa que constantemente acusa os outros de serem egoístas frequentemente está negando o próprio egoísmo. A pessoa que vê manipulação em todo lugar geralmente está cega para as próprias táticas manipulativas. A pessoa que critica duramente a insegurança alheia está frequentemente fugindo da própria insegurança profunda. E aqui está o sinal oculto. Pessoas emocionalmente imaturas vivem em um mundo onde os problemas são sempre externos. O relacionamento falhou por culpa do outro. O trabalho é ruim por causa do chefe. Os amigos são falsos. A família é tóxica. E sim, às vezes, essas coisas são verdade. Mas quando o padrão se repete, quando todas as suas histórias têm o mesmo roteiro, onde você é sempre a vítima ou o herói incompreendido, algo mais profundo está acontecendo. Você está projetando sua própria sombra não integrada no mundo ao seu redor. Escreve nos comentários, você já percebeu algum padrão se repetindo na sua vida? Não precisa detalhar, apenas escreve, eu vejo o padrão. Isso já é o primeiro passo para a consciência. A sombra junguiana é tudo aquilo que reprimimos, negamos, escondemos de nós mesmos. Não é necessariamente apenas coisas ruins. Às vezes, a sombra contém talentos não explorados, desejos legítimos reprimidos, aspectos de nossa personalidade que foram julgados na infância e enterrados no inconsciente. Mas frequentemente, sim, a sombra contém também nossa raiva, nosso egoísmo, nossa inveja, nossa manipulação, nossa necessidade de controle, nossa covardia emocional. E pessoas emocionalmente imaturas gastam uma quantidade imensa de energia psíquica mantendo a sombra enterrada. Elas criam toda uma estrutura de defesas psicológicas, negação, racionalização, intelectualização, projeção, deslocamento. Todas essas defesas têm uma função: manter você longe de olhar honestamente para as partes de si mesmo que são difíceis de aceitar. E o sinal oculto aqui é, se você nunca questiona suas próprias motivações, se você sempre tem uma explicação racional para seus comportamentos questionáveis, se você consegue justificar tudo o que faz, mas julga duramente quando outros fazem o mesmo, sua sombra está no controle, não você. Outro sinal profundamente oculto da imaturidade emocional é o que Jung chamava de inflação do ego. Isso pode se manifestar de duas formas aparentemente opostas, mas psicologicamente idênticas. A primeira é a arrogância óbvia. A pessoa que se acha superior, que sempre sabe mais, que corrige todo mundo, que não aceita ser questionada, que precisa constantemente provar seu valor. Mas a segunda forma é mais sutil e engana muita gente. A falsa humildade. A pessoa que está sempre se diminuindo, sempre se colocando como vítima, sempre dizendo que não é boa o suficiente, mas que secretamente está se comparando com todos e medindo seu valor o tempo todo. Ambas as formas revelam a mesma dinâmica interna. Um ego que não está integrado, que não tem um senso estável de valor próprio, que depende constantemente de comparação externa para saber se é bom ou ruim, superior ou inferior, vencedor ou perdedor. Uma pessoa emocionalmente madura não vive nesse espectro de comparação. Ela simplesmente é. Ela sabe seus pontos fortes e reconhece seus pontos fracos sem drama. Ela pode aprender com os outros sem sentir ameaça. Ela pode celebrar conquistas alheias sem sentir diminuída. E, principalmente, ela não precisa de validação externa constante para manter um senso de valor próprio. A ciência do apego nos últimos 50 anos confirmou e expandiu muitas das intuições de Jung. Nossos primeiros relacionamentos, especialmente com nossos cuidadores primários, criam modelos internos de como os relacionamentos funcionam.
Se você cresceu em um ambiente onde amor era condicional, onde você precisava performar para ser aceito, onde vulnerabilidade era punida, onde emoções eram ignoradas ou ridicularizadas, seu cérebro criou um modelo operacional. Relacionamentos são perigosos, vulnerabilidade é fraqueza, preciso me proteger sempre. E aqui está o sinal oculto devastador. Pessoas emocionalmente imaturas sabotam consistentemente conexões profundas, não conscientemente. Mas sempre que um relacionamento começa a ficar muito íntimo, muito vulnerável, muito real, algo nelas dispara um alarme interno. E elas começam a criar distância. Podem fazer isso através de brigas fabricadas, de críticas súbitas, de infidelidade, de trabalho excessivo, de vícios, de se tornarem frios e distantes sem explicação. Tudo para recriar a distância segura que o sistema nervoso delas aprendeu na infância. E a tragédia é que elas frequentemente culpam o parceiro, quando na verdade estão fugindo da própria incapacidade de tolerar intimidade verdadeira. Tem uma frase de Jung que deveria estar em outdoors por todo o planeta. Não há luz sem sombra, e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Pense nisso. Não há totalidade sem imperfeição. Isso significa que a busca pela perfeição, seja em si mesmo ou nos outros, é na verdade uma fuga da inteireza, uma fuga da humanidade completa. E um dos sinais mais ocultos da imaturidade emocional é exatamente essa busca. A pessoa que tem padrões impossíveis para si mesma e para todos ao redor. Nada nunca é bom o suficiente. Ela mesma nunca está satisfeita consigo. Os outros sempre decepcionam. Os relacionamentos sempre têm algo faltando. O trabalho nunca é totalmente gratificante. Isso não é ter altos padrões. Isso é perfeccionismo patológico, que é, na verdade, uma defesa contra a vulnerabilidade de ser humano. Porque se você está sempre buscando a perfeição, você nunca precisa realmente se comprometer com nada ou ninguém de verdade. Sempre há uma desculpa para não se entregar completamente, porque nada atinge seus padrões impossíveis. Você está percebendo algo em si mesmo enquanto assiste? Comenta aqui. Estou olhando para dentro. Vamos criar uma comunidade de pessoas corajosas o suficiente para fazer o trabalho interno. A individuação, esse processo que Jung considerava o propósito central da segunda metade da vida, é sobre se tornar quem você realmente é. Não quem seus pais queriam que você fosse, não quem a sociedade espera, não quem você acha que deveria ser, mas quem você autenticamente é quando tira todas as máscaras, integra todas as sombras, aceita todas as complexidades. E o sinal mais oculto e mais devastador da imaturidade emocional é a recusa silenciosa de fazer esse trabalho. Não é uma recusa consciente. Ninguém acorda e decide, hoje vou evitar meu crescimento psicológico. É mais sutil. É a pessoa que está sempre ocupada demais para a terapia. Sempre tem uma desculpa para não ler aquele livro de desenvolvimento pessoal. Sempre muda de assunto quando conversas ficam profundas. Sempre usa humor para desviar de emoções reais. Sempre está perseguindo a próxima distração, o próximo relacionamento, o próximo trabalho, a próxima conquista externa, tudo para não ter que sentar em silêncio e olhar honestamente para dentro. E os anos passam, e os mesmos problemas continuam. E a pessoa se pergunta por que a vida não melhora, sem perceber que ela mesma está bloqueando ativamente o único caminho que levaria à transformação real. Vamos falar sobre vulnerabilidade, mas não a vulnerabilidade performática que virou moda nas redes sociais. A vulnerabilidade real, aquela que Jung dizia ser necessária para qualquer relacionamento autêntico. Vulnerabilidade real é mostrar-se sem garantias de como você será recebido. É admitir quando você não sabe. É pedir ajuda quando precisa. É expressar medo sem disfarçá-lo de raiva. É dizer, isso me machucou, sem atacar.
é reconhecer: eu errei sem mil justificativas. E aqui está o sinal oculto. Pessoas emocionalmente imaturas confundem vulnerabilidade com fraqueza. Então elas fazem uma de duas coisas: ou nunca são vulneráveis, construindo muros emocionais intransponíveis e se orgulhando disso como se fosse força. Ou são vulneráveis da forma errada, usando a vulnerabilidade como manipulação. Sabe aquela pessoa que está sempre em crise, sempre precisando ser salva, sempre compartilhando traumas, mas nunca fazendo nada para curar? Isso não é vulnerabilidade. É manipulação emocional disfarçada. Vulnerabilidade real vem acompanhada de responsabilidade. Você se mostra, mas você também faz o trabalho. Você compartilha a dor, mas você também busca crescimento. Você pede apoio, mas você não transforma as pessoas ao seu redor em suas muletas emocionais permanentes. A neurociência da regulação emocional nos ensina que uma das marcas de maturidade é o que chamamos de janela de tolerância emocional. É a capacidade de sentir emoções intensas sem ser completamente dominado por elas. Raiva sem violência, tristeza sem depressão paralisante, ansiedade sem ataques de pânico, alegria sem euforia maníaca. Pessoas com janela de tolerância ampla podem surfar as ondas emocionais da vida sem se afogar. Mas pessoas emocionalmente imaturas têm uma janela de tolerância muito estreita. Qualquer emoção forte os desregula completamente. E o sinal oculto aqui é que elas desenvolvem estratégias elaboradas para nunca sentir nada muito intensamente. Podem usar trabalho excessivo, vícios, substâncias, sexo, comida, exercício, tecnologia, relacionamentos caóticos que mantêm a adrenalina sempre alta. Ou, ao contrário, isolamento total, que mantém tudo sempre morno. Tudo para evitar ter que desenvolver a capacidade real de estar presente com suas próprias emoções sem ser destruído por elas. Tem uma dinâmica que aparece constantemente nos relacionamentos de pessoas emocionalmente imaturas: a triangulação. Isso acontece quando duas pessoas que deveriam resolver um conflito diretamente sempre incluem uma terceira pessoa na equação. Pode ser literal, como envolver pais, amigos, colegas em disputas privadas. Ou pode ser simbólico, como sempre comparar o parceiro atual com ex-parceiros, com personagens fictícios, com versões idealizadas. A triangulação serve para diluir a intensidade da conexão direta. Porque conexão direta, olho no olho, coração no coração, é assustadora para quem nunca desenvolveu estrutura interna para lidar com intimidade real. Então elas sempre mantêm um terceiro elemento, real ou imaginário, criando um triângulo que nunca permite que dois se tornem realmente um. E o sinal oculto é: se você percebe que nunca consegue resolver nada diretamente com alguém, que sempre há plateia envolvida, que sempre há comparações sendo feitas, você está lidando com imaturidade emocional profunda. Comenta agora: qual desses sinais você mais vê ao seu redor? Ou em você mesmo? Escreve apenas o número de sinais que você reconheceu até agora. Jung tinha uma compreensão profunda sobre o que ele chamava de complexos. São como pequenos centros autônomos de energia psíquica que se formam ao redor de experiências emocionalmente carregadas, especialmente na infância. Todo mundo tem complexos. Mas a diferença entre maturidade e imaturidade é se você é capaz de reconhecer quando um complexo foi ativado. Por exemplo, alguém com complexo de inferioridade pode ter uma reação completamente desproporcional a uma crítica pequena. Alguém com complexo materno pode escolher parceiros que recriam a dinâmica que tinham com a mãe. Alguém com complexo de abandono pode sabotar relacionamentos antes que a outra pessoa tenha chance de deixá-los.
O sinal oculto da imaturidade é reagir a partir dos complexos sem consciência. É estar completamente identificado com a reação, achando que ela é totalmente justificada pela situação presente, sem perceber que 90% da intensidade emocional vem de feridas antigas não curadas. Outra manifestação sutil, mas devastadora da imaturidade emocional é o que chamamos de pensamento dicotômico ou divisão. É quando a pessoa vê tudo em preto e branco, tudo ou nada, sempre ou nunca. Você sempre faz isso. Você nunca me entende. Todas as pessoas são assim. Ninguém se importa realmente. Esse tipo de pensamento é característico de desenvolvimento psicológico interrompido, porque crianças pequenas realmente veem o mundo assim. A mãe é totalmente boa ou totalmente má, dependendo se satisfaz ou frustra a necessidade no momento. Mas à medida que crescemos e amadurecemos, desenvolvemos a capacidade de integração. Conseguimos ver que a mesma pessoa pode ser boa em alguns aspectos e falha em outros. Que situações são complexas com múltiplos fatores, que nós mesmos somos contraditórios, às vezes agindo bem e às vezes errando. Mas pessoas emocionalmente imaturas permanecem presas nesse pensamento infantil. Isso cria uma montanha-russa emocional constante, onde pessoas são idealizadas e depois demonizadas, onde empregos são perfeitos e depois insuportáveis, onde tudo oscila entre extremos sem nunca encontrar o equilíbrio maduro do meio-termo. Vamos falar sobre algo que muitos confundem: a diferença entre reação e resposta. Uma reação é automática, inconsciente, impulsiva. Algo acontece e você explode, ou se fecha, ou ataca, ou foge, sem nem pensar. Uma resposta é consciente, considerada, escolhida. Algo acontece, você sente a emoção surgir, mas você cria um espaço entre o estímulo e sua ação, e nesse espaço você escolhe como quer se comportar. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, disse que entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta, e em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Pessoas emocionalmente maduras cultivam esse espaço. Elas desenvolvem a capacidade de pausar, de respirar, de sentir sem agir impulsivamente. Mas pessoas emocionalmente imaturas vivem em constante reatividade. São como bolas de pinball emocionais, ricocheteando de um estímulo para outro sem nunca terem controle real. E o sinal oculto é que elas frequentemente se orgulham dessa reatividade, chamando de autenticidade, de não serem falsas, de serem intensas, quando na verdade é apenas falta de desenvolvimento da regulação emocional básica. Tem um padrão que aparece consistentemente em pessoas emocionalmente imaturas: a incapacidade de manter compromissos de longo prazo. Não estou falando apenas de relacionamentos românticos, mas compromissos em geral. Projetos que começam com entusiasmo e são abandonados no meio. Amizades intensas que esfriam quando a fase de lua de mel passa. Carreiras que mudam constantemente porque sempre há algo errado. Hobbies que são perseguidos com paixão e depois esquecidos. Essa inconsistência revela algo profundo. A pessoa não desenvolveu a capacidade de atravessar o meio. Sabe aquela fase de qualquer empreendimento onde o entusiasmo inicial passou, mas os resultados ainda não chegaram? Onde é só trabalho, rotina, persistência? Pessoas maduras atravessam, pessoas imaturas desistem e começam outra coisa. E elas sempre têm razões aparentemente válidas. O relacionamento não era certo, o trabalho não fazia sentido, o amigo decepcionou. Mas quando você olha o padrão da vida toda, vê que elas nunca ficam em nada tempo suficiente para colher os frutos que só vêm com comprometimento de longo prazo. Você percebe esses padrões na sua vida ou na vida de alguém próximo? Deixa nos comentários apenas: eu vejo. Isso já é coragem. Agora vamos tocar em algo delicado:
O papel do narcisismo na imaturidade emocional. E não estou falando do transtorno de personalidade narcisista diagnosticável clinicamente. Estou falando de traços narcisistas que muitas pessoas carregam em maior ou menor grau. Um desses traços é a incapacidade de sentir empatia genuína. Elas podem simular empatia, podem dizer as palavras certas, podem até chorar nas horas apropriadas, mas se você prestar atenção, vai notar que elas sempre voltam tudo para si mesmas. Você compartilha uma dor e em 2 minutos a conversa é sobre uma dor delas. Você tem um sucesso e elas imediatamente minimizam ou competem. Você precisa de apoio e elas transformam a situação para que você acabe consolando elas. Esse é um sinal profundamente oculto, porque essas pessoas frequentemente se apresentam como muito empáticas, muito sensíveis, muito preocupadas com outros. Mas se você rastrear o padrão, vai ver que a empatia é sempre performática, sempre tem uma plateia e nunca realmente coloca as necessidades do outro acima do próprio ego. A individuação junguiana requer algo que muitas pessoas evitam a vida inteira: solidão consciente. Não isolamento como fuga, mas solidão como encontro consigo mesmo. É só quando você está verdadeiramente sozinho, sem distrações, sem pessoas para validá-lo, sem telas para numbing, que você realmente encontra quem você é. E pessoas emocionalmente imaturas têm pavor disso. Elas sempre precisam de barulho, de movimento, de pessoas, de estímulo constante. Porque no silêncio, no vazio, emergem todas as coisas que passaram a vida evitando. As perguntas não respondidas, as emoções não processadas, os traumas não curados, a sensação de vazio existencial que nenhuma quantidade de distração externa consegue preencher. E o sinal oculto é a incapacidade de ficar sozinho sem imediatamente buscar distração. A pessoa que não consegue jantar sozinha sem estar no celular, que não consegue dirigir sem podcast ou música, que entra em pânico em um fim de semana sem planos, que pula de relacionamento em relacionamento sem nunca ter um período de genuína solitude. Essa pessoa está fugindo do encontro consigo mesma que é necessário para qualquer crescimento real. Jung também falava sobre a importância de integrar opostos, masculino e feminino, luz e sombra, racional e emocional, força e vulnerabilidade, independência e necessidade de conexão. Pessoas maduras conseguem habitar esses opostos sem conflito interno paralisante. Elas podem ser fortes quando necessário e vulneráveis quando apropriado. Podem ser independentes, mas também pedir ajuda. Podem ser lógicas, mas também sentir profundamente. Mas pessoas imaturas ficam presas em um polo, ou são rigidamente independentes e chamam qualquer necessidade de conexão de fraqueza. Ou são totalmente dependentes e chamam isso de amor. Ou são puramente irracionais e desprezam emoções. Ou são completamente emocionais e ignoram lógica. Essa rigidez, essa incapacidade de dançar entre polaridades, é um sinal claro de desenvolvimento psicológico incompleto. Porque a vida não é ou, a vida é e. E aprender a habitar a complexidade sem tentar reduzi-la a categorias simplistas é uma marca de maturidade real. Mais um sinal extremamente oculto: a incapacidade de celebrar genuinamente o sucesso dos outros, especialmente de pessoas próximas. Isso se manifesta de formas sutis. A pessoa que sempre encontra o mas quando você compartilha uma boa notícia. Que bom que você conseguiu aquela promoção, mas agora vai ter que trabalhar muito mais, né? A pessoa que muda de assunto rapidamente quando você está feliz. A pessoa que minimiza suas conquistas. Ah, mas isso não é tão difícil assim. Muita gente faz. Ou pior, a pessoa que adoece, entra em crise, cria drama exatamente quando você está tendo seu momento de brilho. Isso vem de uma ferida profunda de insegurança, onde o sucesso do outro
é vivenciado inconscientemente como evidência do próprio fracasso. Uma pessoa madura pode se alegrar genuinamente com seus próprios sucessos e com os sucessos de outros, porque ela não está competindo constantemente, não está medindo seu valor em comparação. Não precisa que outros sejam pequenos para ela se sentir grande. Curtiu até aqui? Se inscreve no canal agora. Esse é o tipo de conteúdo que pode mudar trajetórias de vida. Não perde os próximos. Ativa o sininho. Vamos entrar em território ainda mais profundo, a relação com a verdade. Pessoas emocionalmente imaturas têm uma relação muito tênue com a verdade. Não necessariamente porque são mentirosas no sentido ativo, mas porque elas distorcem consistentemente a realidade para proteger o ego. Isso se chama dissonância cognitiva. Quando a realidade contradiz a imagem que você tem de si mesmo, o cérebro precisa resolver esse conflito. E há duas maneiras. Ou você muda seu comportamento para alinhar com seus valores, ou você muda sua percepção da realidade para manter a autoimagem intacta. Pessoas maduras fazem o primeiro, pessoas imaturas fazem o segundo. E elas fazem isso de formas tão elaboradas que frequentemente acreditam em suas próprias distorções. Elas reescrevem história. Criam narrativas onde são sempre a vítima ou o herói. Esquecem seletivamente suas próprias contribuições para problemas. Lembram exageradamente os erros alheios. E se você confrontá-las com fatos objetivos, elas reagirão com uma raiva desproporcional, porque você está ameaçando toda a estrutura de negação que elas construíram para se proteger da verdade. Outro sinal crucial, a incapacidade de perdoar genuinamente. E aqui preciso ser claro, perdoar não significa esquecer, não significa permitir que o abuso continue, não significa não ter limites. Mas significa soltar a necessidade de vingança, soltar a ruminação constante sobre o mal que foi feito, soltar a identificação com a posição de vítima. Pessoas maduras podem perdoar e seguir em frente, às vezes mantendo distância da pessoa que as machucou, mas sem carregar o veneno do ressentimento. Mas pessoas imaturas agarram suas mágoas como tesouros. Elas recontam as histórias de como foram feridas repetidamente. Elas usam as feridas do passado como justificativa para comportamentos destrutivos no presente. Elas se recusam a perdoar porque, subconscientemente, o perdão significaria perder a posição moral superior, perder a identidade de vítima que se tornou parte fundamental de quem elas são. E então, elas permanecem presas, não a pessoa que as feriu, mas a própria recusa de libertar-se através do perdão. E conectado a isso está a incapacidade de receber perdão. Sim, você leu certo. Algumas pessoas são tão presas em uma autoimagem de perfeição ou de vítima que elas não conseguem realmente aceitar quando erraram, pedir desculpas genuínas e receber o perdão oferecido. Elas ou minimizam o erro ou se tornam excessivamente autodestrutivas, o que é outra forma de não assumir responsabilidade real. Ou simplesmente evitam a pessoa que feriram porque enfrentar o que fizeram seria enfrentar a sombra. Pessoas maduras podem dizer: eu errei gravemente, sinto muito profundamente, vou fazer diferente daqui para frente, e então realmente mudar. Pessoas imaturas ficam presas em ciclos de negação, explosão, culpa, negação, sem nunca realmente crescer com o erro. Tem também um padrão destrutivo de idealização seguida de desvalorização. Isso é especialmente comum em relacionamentos. A pessoa coloca você em um pedestal. Você é perfeito, incrível, a solução para todos os problemas. Eles são intensos, apaixonados, fazem declarações grandiosas. Mas isso não é amor maduro, é projeção. Eles estão projetando em você a ânima ou ânimos, a imagem interior do parceiro perfeito, sem realmente te ver como você é. E quando inevitavelmente você revela sua humanidade, suas falhas, suas limitações, a pessoa vira completamente. De repente, você passa de perfeito para terrível.
Tudo que era maravilhoso se torna insuportável, e eles saem tão intensamente quanto entraram. Esse padrão revela uma incapacidade profunda de amar uma pessoa real, complexa, imperfeita. Eles só conseguem amar fantasias. E quando a realidade quebra a fantasia, ao invés de amadurecer e aprender a amar humanamente, eles saem em busca da próxima tela de projeção. Escreve aí nos comentários se isso está fazendo sentido. Apenas está claro. Quero saber se estamos conectados nessa jornada de consciência. Jung dizia algo revolucionário. A visão torna-se clara apenas quando você olha para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Esse é talvez o resumo perfeito da diferença entre maturidade e imaturidade emocional. Pessoas imaturas passam a vida inteira olhando para fora, culpando circunstâncias, outras pessoas, a sociedade, o passado, a genética, a sorte. Sempre há algo externo responsável pela insatisfação interna. E sim, circunstâncias externas importam. Trauma é real, injustiça é real. Mas na medida em que você permanece exclusivamente focado no externo, você permanece impotente, porque você não pode controlar o mundo lá fora. Você só pode controlar seu mundo interno, suas respostas, suas escolhas, seu crescimento. Pessoas maduras assumem responsabilidade radical por suas vidas internas. Não no sentido de se culpar por tudo, mas no sentido de reconhecer que o único lugar onde você tem verdadeiro poder é dentro de você. E elas fazem o trabalho árduo, diário, frequentemente solitário, de olhar para dentro, enfrentar a sombra, integrar os complexos, curar as feridas e se tornar mais completas. Tem mais um sinal sutil, mas devastador: a incapacidade de estar presente. Vivemos em uma era de distração constante, então isso afeta muita gente. Mas em pessoas emocionalmente imaturas, é particularmente pronunciado. Elas nunca estão realmente onde estão. Quando estão com você, estão pensando em outra pessoa. Quando estão no trabalho, estão pensando em estar em casa. Quando estão em casa, estão escapando para fantasias. Elas estão constantemente dissociadas, mentalmente ausentes, fugindo do momento presente, porque o momento presente sempre contém algo que elas não querem sentir: tédio, ansiedade, vazio, tristeza. Então elas vivem no passado, ruminando, ou no futuro, ansiosas, mas nunca agora. E relacionamentos reais, crescimento real, vida real, só acontecem no agora. Então elas passam pela vida como fantasmas, nunca realmente vivas, nunca realmente conectadas, sempre fugindo do único momento que realmente existe. E finalmente, talvez o sinal mais oculto e mais trágico de todos: a recusa de envelhecer psicologicamente. Jung via a vida em duas metades. A primeira metade é sobre construir ego, estabelecer-se no mundo, conquistar, competir, construir identidade. Mas a segunda metade, idealmente a partir da meia-idade, deveria ser sobre transcender o ego, sobre buscar significado mais profundo, sobre se preparar para a morte não apenas física, mas para as pequenas mortes que são necessárias para qualquer transformação real. Mas muitas pessoas se recusam a fazer essa transição. Elas chegam aos 40, 50, 60, 70, ainda operando com a consciência de um adolescente, ainda buscando validação externa, ainda obcecadas com aparência, ainda em competição constante, ainda fugindo de qualquer confronto com mortalidade, finitude, significado. E isso cria uma vida cada vez mais vazia, porque elas estão tentando viver a primeira metade da vida na segunda metade, quando os desafios são completamente diferentes. Maturidade emocional real requer aceitar que você vai envelhecer, que você vai morrer, que muitas coisas não vão acontecer, que você tem limitações. E nessa aceitação, paradoxalmente, surge uma liberdade e uma profundidade que nunca foram possíveis enquanto você estava fugindo dessas verdades. Então, onde isso nos deixa?
Se você reconheceu muitos desses sinais em si mesmo, não entre em desespero. Reconhecimento é o primeiro passo. Você não pode mudar o que não reconhece. E o fato de você ter assistido até aqui, de ter tido coragem de olhar honestamente, já indica que há uma parte de você que quer crescer, que quer acordar, que quer fazer o trabalho. E sim, é trabalho. Jung não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que seria necessário. Ele prometeu que vale a pena. Porque do outro lado desse trabalho está uma vida que você realmente habita, não apenas passa por ela. Relacionamentos que realmente nutrem, não apenas entorpecem. Um senso de si mesmo que é estável, não dependente de validação externa constante. A capacidade de sentir profundamente sem ser destruído pelas emoções. A capacidade de amar e ser amado de forma madura. A capacidade de encontrar significado mesmo no sofrimento inevitável da existência humana. E se você reconheceu esses sinais em alguém próximo, entenda que você não pode fazer o trabalho por eles. Você pode amar, pode estabelecer limites. Pode ser um espelho honesto quando eles estiverem prontos para olhar, mas o despertar é uma jornada individual. Cada pessoa precisa escolher olhar para dentro. Cada pessoa precisa escolher crescer, e alguns nunca farão essa escolha. E você precisa fazer as pazes com isso. Precisa ter discernimento sobre onde investir sua energia emocional limitada. Precisa entender que amor, às vezes, significa deixar alguém enfrentar as consequências de suas próprias escolhas, mesmo quando isso é doloroso de testemunhar. O caminho da individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, não é popular. Você vai decepcionar pessoas que estavam confortáveis com a versão anterior de você. Você vai perder relacionamentos que só funcionavam porque você permanecia pequeno. Você vai enfrentar partes de si mesmo que preferia não ver. Você vai ter que admitir erros que é doloroso reconhecer. Você vai ter que perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. Você vai ter que ser vulnerável quando seria mais seguro permanecer defendido. Você vai ter que assumir responsabilidade quando seria mais confortável culpar. Mas do outro lado está algo que nossa cultura superficial raramente fala: inteireza, paz interior que não depende de circunstâncias externas. A capacidade de olhar no espelho e genuinamente respeitar quem você vê. A liberdade de não mais ser escravo de padrões inconscientes. A possibilidade de relacionamentos profundos, reais, nutridos por duas pessoas completas escolhendo compartilhar suas vidas, não duas metades desesperadas tentando se tornar inteiras através do outro. Então se inscreve neste canal agora, se ainda não fez, porque vamos continuar essa jornada juntos. Vamos continuar explorando as profundezas da psique humana. Vamos continuar trazendo luz para a sombra. Vamos continuar fazendo as perguntas difíceis que levam às transformações reais. Ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e, principalmente, se compromete com o trabalho. Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. E você não veio até aqui para ser entretido, você veio para despertar. E o despertar, como Jung sabia, é ao mesmo tempo a coisa mais difícil e a mais valiosa que um ser humano pode fazer.